Bom dia a todos, quero saudar com a gloriosa a graça e a paz de Senhor Jesus, né, nesse dia que vamos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, né, estamos aqui de volta. Para os que não nos conhecem, nós somos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, né, precisamente aqui da nossa congregação do bairro Zé Pinheiro, e que sempre estamos aqui trazendo uma mensagem da parte do nosso Deus para a nossa reflexão e nossa edificação. Né. Então, nós aqui somos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, né, onde temos nosso pastor efetivo, nosso reverendo Robson Ramalho. Nós aqui fazemos parte da congregação aqui do bairro Zé Pinheiro e sempre nos reunimos durante a semana para partilhar um pouco da palavra de Deus, para nos abastecermos e crescermos, né, e nos edificarmos com essa palavra poderosa do Senhor. Né. Então, essa manhã nós estamos aqui compartilhando da parte do nosso Deus, que traga ao nosso coração consolo, paz e esperança diante desse quadro que nós estamos atravessando. Já avisando aos irmãos que no próximo domingo já iniciaremos nosso culto presencial, né, sempre com aquela limitação que nos foi passada, né, de 20% das pessoas, para não ter aglomeração, né, com o distanciamento necessário para o nosso cuidado e a nossa proteção. O uso de máscaras, o uso do álcool gel e as prevenções que são necessárias para esse nosso retorno. Né? Então, que o Senhor nos abençoe nesse retorno, né? Que a gente possa continuar trazendo a meditação da palavra de Deus e abastecendo nosso coração com aquilo que é necessário para nós crescermos espiritualmente. Então, irmãos, essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 3 ao 11. Eu queria trazer nessa manhã para a gente meditar um pouco. Né? E diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuaremos, ou que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós. Ajude-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui, vamos dar uma palavra de oração. Em seguida, nós vamos refletir através da palavra de Deus para a edificação da nossa vida. Amém. Vamos orar. Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua condução, Deus, nessa reflexão dessa palavra, Senhor, para que edifique Teu povo, encoraje, fortaleça, ó Deus, para que a gente venha
de verdade, de sentir essa presença que é real e que se faz, ó Deus, a cada dia presente em qualquer circunstância que possamos estar, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra conforte e console o coração daqueles que precisam, Senhor. Nos ajuda, Deus, a caminhar observando a Tua lei, a Tua palavra, para um crescimento espiritual. E assim, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e nos ajuda a compreender, como também a executar, que é para a glória do Teu nome. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dirija, nos capacite, nos dê direção e sabedoria para a compreensão, para guardar e para praticar a Tua palavra. É o que nós já oramos e agradecemos, ó Deus, por todo cuidado, por toda proteção que o Senhor nos tem dado até o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e nos ajuda a compreender. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, verdadeiramente é dia de reflexão, né? Em que nós temos que buscar nos abastecermos da palavra de Deus. E o sofrimento, ele traz justamente essa oportunidade da gente parar um pouco e refletir, ponderar aquilo que temos feito e pedir direção a Deus, né, para continuar executando aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, nós podemos dizer que agora estamos voltando ao nosso quartel-general, em busca de fortalecer nossa fé, que é justamente o oxigênio para a nossa alma, como já diz o sábio, né? Então, sabemos que toda mudança ela traz transtorno, e esse recomeço, ele sugere a adaptação que essa pandemia ela nos trouxe, né, a executar. Diante disso, foram mudanças muito drásticas, né, que para o nosso cotidiano, essa mudança ela trouxe grandes prejuízos, né, como esse isolamento social, por exemplo, separou amigos, familiares, né, separou a igreja do seu espaço físico, né, um lugar onde a gente vinha nos abastecer e lutar contra os sofrimentos, contra as lutas, contra as angústias da alma e aquilo que nos perturba, né, nesse mundo hostil, e que nós vamos buscar justamente o fortalecimento naquele que pode nos dar, que é o Senhor, o Deus de toda consolação. E fomos privados desse encontro, dessa nossa reunião. Com isso, irmãos, a gente vai entender que essa separação levaram muitos irmãos ao temor e ao terror. E muito mais ainda com essa mídia terrível que implanta o terror, né, aqueles que têm muita sensibilidade, né, de assimilar aquilo que se passa. Né? E eles levados a esse terror, e essa mídia causou justamente esse tipo de tristeza, de depressão a essas pessoas. Né? E levaram elas realmente a esse quadro de terror, de grande temor, de muitos que não saem de casa de forma alguma, né? E não levam mais sua vida social normal, né? Com seus familiares, com seus amigos, ao ponto de pessoas que vão visitar seus pais e deixam, como forma preventiva, deixar sua cesta básica lá pendurada no portão, e sai, o pai e a mãe vêm, pega, coloca dentro de casa, faz toda a higienização, um cuidado preventivo, mas a gente sabe que isso causa um prejuízo emocional terrível na vida das pessoas. Se antes o quadro de depressão no nosso Brasil, ele gerava em torno de 20,9% por aí no Brasil, né, um quadro de depressão, uma estatística levantada, e no mundo em torno de 30%, imagine agora com esse quadro de pandemia, como não está esse quadro de depressão. Então, irmãos, os irmãos que estavam frequentando e buscando justamente a cada dia aumentar a sua fé, e a igreja era esse local justamente que eles encontravam esse conforto, essa ajuda, esse alento ao seu coração, né, de consolo. Ele agora se depara impossibilitado de vir para esse encontro. E aí é onde está o grande dilema, esse abatimento emocional de alguns, né, essa aflição que maltrata a alma, trazendo muitas dúvidas e murmurações e perturbações de pensamento, e junto com essa mídia terrível que a cada dia só traz lamento, sangue e terror a seus corações, isso gera em cada um deles
um quadro de autocomiseração, dizer está tudo perdido, ai de mim, quem sou eu, onde está meu Deus, né? E isso aí, irmãos, impossibilita justamente deles verem o cuidado de Deus em seu favor e o cuidado de Deus em preservá-lo, porque eles estão diante de um quadro, né, social caótico. E aqui, irmãos, a gente sabe que o pastor e a igreja ela não vem tomar o lugar do psicólogo nem do psiquiatra, né? Mas a igreja tem esse papel fundamental justamente de fortalecer essas pessoas a entender que nós temos um grande refúgio, que é Cristo, que diante da adversidade ele nos acalenta, nos consola. E o texto que eu trouxe aqui justamente é essa expressão que Paulo usa, né? Paulo aqui não omitiu o quadro, o drama que ele estava passando, mas ele relata algo e rende graças a Deus justamente por esse conforto divino que o Senhor dá e prepara aqueles que possam dar. Então a igreja justamente tem esse papel de consolar, de confortar e encorajar aqueles que mais precisam, né? Há o ditado que diz que a igreja é o hospital onde há doentes da alma. E realmente, irmãos, é o lugar que a gente precisa ser cuidado, ser tratado. E sendo privado dessa assistência, é como você precisar de um médico e não ter o recurso, não ter condição de ir. Né? Você vai padecer, você vai enfraquecer e você vai sucumbir diante desse quadro. E a igreja tem esse papel fundamental de levantar, de consolar, como aqui Paulo bem trata nessa segunda carta, que até do capítulo 1 ao capítulo 7 ele trata justamente isso, do consolo, do cuidado de Deus. Então, irmãos, como eu dizia, não é que a gente venha tomar o lugar de psicólogo, psiquiatra, né, que são específicos de pessoas especialistas e capacitadas para ajudar aqueles que precisam, né, no momento, num quadro difícil. Mas o que eu quero dizer é que a igreja tem esse papel de consolar, né, de fazer com que as pessoas busquem na adversidade a Cristo. Né. A igreja é quem dá esse suporte espiritual e também emocional, né, para aqueles que têm conflitos em suas almas, né, e cansada nesse tempo de crise. O próprio Jesus, quando ele dá aquela palavra, lá em Mateus 11, quando ele diz justamente assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então é esse que a gente leva com a mensagem, com a palavra do próprio Deus, a essas pessoas buscarem esse refúgio nesse Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que pode dar esse alento à alma cansada pelo pecado, à alma sobrecarregada pelo pecado, à alma aflita pela intervenção do pecado. Então, irmãos, é como que seja necessário essa intervenção desse nosso retorno, mesmo com nossos temores, com nossos anseios e dúvidas sobre esse quadro, que não se tem certeza de como agir, de como fazer, mas que a necessidade de retornar, né? Tomando os cuidados necessários, tomando as medidas cabíveis, né? Para que a gente venha preservar tanto a nós mesmos, né? Como aos nossos irmãos que necessitam de buscar esse refrigério, esse consolo, através da palavra de Deus. E se Jesus, como homem, homem que experimentou muitas dores e sabia o que era sofrer, ele se compadeceu e chama as pessoas justamente para buscar esse descanso nele. Não existe mais algo extraordinário, irmãos, esperançoso do que buscar Cristo e buscar descanso em meio à aflição e às lutas. Né? A gente passa por momentos difíceis e nós temos que recorrer a Ele. Né? Eu fico lembrando de João 11, quando aquele quadro que foi instalado, um quadro impossível, podemos dizer assim, que Jesus demorou a chegar e Lázaro já estava morto há 4 dias. E a irmã disse, agora não tem mais jeito, porque ele já fede. Né? E é algo que não há mais confortante, irmãos, que nos deixa, quando a gente olha um quadro daquele e vê nosso quadro atual, é lembrar que Jesus disse assim, olha, não me reflita nisso.
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, o grande eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Essa é a esperança, irmãos. A morte, o que ela vai fazer com a gente é nos aproximarmos de Cristo. E quando eu olho para Paulo, diz assim, que morrer é lucro e viver é Cristo, é algo que a gente tem que ter essa convicção no nosso coração. Por isso que nossa busca é Cristo, é Ele o nosso lugar de segurança, Ele o abrigo em meio aos temporais da vida. É esse Cristo que nós devemos buscar. E louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos esse alento ao nosso coração e essa esperança. Enquanto muitos andam perdidos nesse mundo sem ter essa esperança. Então, meus amados irmãos, o papel da igreja é fundamental nos tempos de crise, para ajudar a curar as feridas da alma que anda aflita nesse momento. Não vai ser essa doença que vai levar você para longe do Senhor. Não vai ser até a morte que leve você para longe do Senhor, porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. É Ele, irmãos, que nós devemos buscar nesse tempo difíceis que nós atravessamos. Através da palavra de Deus, que a igreja tem a responsabilidade de levar, é ela que leva justamente esse oxigênio na nossa alma, pela fé. Né? E quando consolamos um doente, quando nós oramos por ele, quando nós trazemos a ele uma palavra da parte de Deus, esse consolo, ele vem confortar seu coração e vem encorajá-lo a justamente perseverar em meio à adversidade. Por isso, a igreja tem um papel fundamental. E nos últimos tempos nós somos privados. Paramos antecipadamente e estamos voltando tardiamente. Mas estamos voltando. Então a igreja, irmãos, ajuda ao homem justamente a desapegar do amor a si próprio. A igreja ajuda o homem a tirar esse narcisismo dele e levá-lo a entender que se nós morremos com Cristo, com Ele viveremos. Né? Como também a igreja traz, através da palavra de Deus, que nós não devemos nos apegar ao mundo, nem amar as coisas do mundo. Então, para que a gente possa justamente dizer com convicção que morrer é lucro e viver é Cristo, nós temos que entender que o sofrimento faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. E olho para Paulo e vejo que Paulo queria dizer que o sofrimento não passa apenas de um momento pedagógico, de ensinamento para a nossa alma, né, para que a gente busque confiança e esperança no Senhor. E o sofrimento, irmãos, ele não representa de forma nenhuma a ausência da graça de Deus e do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Né? O Salmo 27, eu queria ler ele de forma integral. Um salmo belíssimo, que de vez por outra recorro na minha leitura como oração. Salmo de número 27, que diz assim, eu queria compartilhar com os irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, me dará proteção. Eleva-me sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscarei a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite a ira do teu céu. Tu és o meu auxílio. Não me recuse nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por tua vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam, façam testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, irmãos, a esperança é o nosso Senhor. Por isso a igreja é o nosso quartel-general, buscamos fortalecer, encorajar as pessoas a uma luta diária contra as dificuldades, contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus. E nós precisamos ter essa confiança, de não andarmos com o nosso coração atemorizado pelas circunstâncias. Aí aqui uma guerra se acampa contra mim, confiarei no Senhor. Então, irmãos, a ajuda que a igreja dá ao cristão é justamente guardar seu coração em tempo de crise e adversidade, fazendo com que ele olhe para o cuidado de Deus e a sua providência. Olhamos para os 10 mandamentos e foram justamente para fortalecer o nosso coração do acesso do mundo pecaminoso, em levar-nos a pecar contra Deus. E justamente essa aplicação dessa palavra, dessas verdades espirituais ao nosso coração, ela nos faz instrumentos justamente para consolar, para levar, através da palavra de Deus, aqui aos irmãos, eles sejam também preparados para enfrentar qualquer tipo de sofrimento. É a palavra de Deus, irmãos, que nos conforta, que nos consola, que nos dá essa responsabilidade como cooperador do Evangelho. E a igreja tem essa possibilidade. É justamente quando Paulo chama, ela é o baluarte da verdade. Ela é essa possibilidade que nós temos de enfrentamento do pecado e das lutas, confiando nesse que é o autor e consumador da nossa fé, esse que é o cabeça da igreja, esse que é o dono que comprou por alto preço, um preço de sangue, e que as portas do inferno não prevalecem de forma nenhuma contra ela. É esse que a gente tem que preparar os irmãos para buscar e para confiar. O quadro pode ser adverso, terrível, sem solução, mas temos que entregar ao Senhor e temos que buscar o Senhor nos tempos de crise. E aqui, irmãos, esse texto justamente ele traz que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa reflexão de que nós devemos consolar nossos irmãos como nós somos consolados. Lembrando de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso número 28, quando ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto que Paulo traz, Paulo passava por adversidades e aflições. Mas o pensamento de Paulo é que justamente Deus transforma as adversidades e aflições em bênçãos e benefícios para o seu povo. A gente olha para o salmista Davi, quando ele olha para o momento que ele passou pelas aflições da vida. E ele diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus estatutos. Então, irmãos, o sofrimento é pedagógico, ele vem nos ensinar algo. Precisamos tirar lição e fortalecer nossos irmãos a ser encorajados a caminhar confiando no Senhor. E aqui nesse texto, irmãos, que Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, onde ele diz que Deus é o Deus de toda consolação, que conforta toda a nossa tribulação e que nos prepara para confortar aqueles que andam em angústia e consolar, a contemplar a Deus. O verso número 5 diz assim: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestou em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aquilo que nós trazemos como consolação transborda no coração, porque não vem de nós, vem do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos comissionou, que nos convocou para uma grande missão
de pregar a mensagem de salvação, de esperança, àqueles que andam cativos pelo pecado e desesperançosos quanto a uma vida eterna. Então, irmãos, Paulo expõe seu sofrimento. Verso 6, nós somos atribulados, mas é para o nosso conforto e salvação. Nós somos atribulados, mas é para o nosso consolo e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto. E algo interessante, como Paulo traz aqui como o seu exemplo próprio, né, que ele admitiu o fracasso e os seus temores, porque a função do sofrimento é justamente deixar as pessoas aterrorizadas, perplexas e sem perspectiva de solução. Aí Paulo chega aqui e diz assim, nesse exemplo que ele deu a partir do verso 8. Porque queremos, irmãos, que não ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja Deus. Paulo tinha a plena convicção que por ele estariam perdidos. Mas o Senhor viu a sua fraqueza e a sua força não estava nele, estava em Cristo. Que ele chega a dizer ao ponto de que a gente ficou desesperado até na nossa própria vida. Então, Paulo admitiu o seu sofrimento e sua aflição, mas uma coisa ele tinha esperança, né, que é o Senhor mesmo que nos livra, como aqui no versículo final 9 ele fala, que Deus é quem ressuscita os mortos. A esperança de Paulo é justamente naquele que pode fazer o impossível, né? Então, irmãos, Paulo salienta que os sofrimentos são apenas permissão do Senhor. E dele, nosso Deus, é também que vem a solução para o problema, seja ele o quadro mais improvável, impossível de resolução. É o próprio Deus que traz a solução, porque ele é o Deus do impossível. Então, irmãos, Paulo agora chama que nós a nos prepararmos a consolar aqueles que estiverem em angústia. Eu queria trazer mais outro salmo, o Salmo 42, outro salmo belíssimo da parte do nosso Deus, que diz assim, a partir do verso de número 3. O salmista, ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo, e os que guiavam em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outrejo de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Paulo diz assim, as ondas, aquelas terríveis tempestades vieram sobre mim, passaram sobre mim. Contudo, entretanto, porém, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu canto. Uma oração, Deus meu, da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que te abandonaste? Por que me abandonaste? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Verso 11, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda te louvarei. A Ele, meu auxílio
e Deus meu. Louvado seja Deus, irmãos. É esse que vem em nosso socorro. É esse que é o nosso auxílio. Por isso não devemos deixar abater de nossa alma. Agora é o momento do confronto. Agora é o momento de retornarmos e buscarmos fortalecer a nossa alma. A diversidade apenas traz ensinamentos de quem está no comando e de quem pode todas as coisas. O Senhor que criou os céus e a terra. Então, irmãos, o texto aqui fala em duas palavras, confortar e consolar. E tem no sentido literal, é de ficar alguém do seu lado. Quando o próprio Jesus, em João 14,16, disse que ele iria, mas que deixaria o outro consolador, ele quis dizer, eu vou deixar alguém do seu lado. Ele sabia o que era sofrer. E se compadecia de nós, se compadece de nós no nosso sofrimento. Por isso, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, está do nosso lado. Está intercedendo por nós até com aquilo que a gente não pode expressar. Ele expressa com seus gemidos inexprimíveis. Ele comunica a Deus aquilo que a gente não pode comunicar na nossa oração. Quando falta força, quando as lágrimas já não deixam mais a expressão de solução e de busca desse Deus que pode todas as coisas. Aí aquele que está do nosso lado intercede por nós. É isso, irmãos, que traz esperança ao nosso coração. É o oxigênio da alma que nós precisamos em dia de crise. Paulo experimentou o consolo e agora ele consola. A gente vai ver, irmãos, a partir do capítulo 2, né, do verso que trata do penitente, daquele que se arrependeu, que vai ser readmitido na igreja. Então, Paulo diz que a gente tem que consolar para que a tristeza não seja excessiva. Há um consolo, mesmo no quadro adverso daquele homem, quando ele cometeu incesto, né, quando teve o caso com o filho que teve um caso com a mulher do seu pai. E aqui, aquele homem que foi penalizado, agora chega o momento de Paulo confortá-lo e consolar para que a sua tristeza não seja excessiva e leve ele ao caos, ao desânimo, à desilusão e automaticamente à desistência. E Paulo agora é usado para consolar aqueles que precisam, aqueles que andam com angústia da alma. O texto aqui, irmãos, o 10 que eu queria trazer, que a gente gravasse no nosso coração, diz assim o Senhor, o qual nos livrou de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. É esse Deus que aqui estamos refletindo, né? A teologia é o estudo de Deus, de compreender aquilo que está dentro da limitação humana, de saber que esse Deus cuida e zela por nós, esse Deus que tem seus atributos inexplicáveis, da onisciência, onipresença, onipotência, esse Deus, um Deus amoroso, um Deus de justiça, que ama pecadores como eu e você, e que deixa a sua palavra para que a gente venha buscar conforto, consolo e arrependermos daquilo que nós falhamos contra Ele. Eu quero concluir essa reflexão, irmãos, dizendo que aqui eu não estou trazendo nenhuma apologia ao sofrimento. Dizer que é bom sofrer, afinal nós somos masoquistas, né, de queremos sempre estar experimentando o sofrimento. Não, não é isso. Eu quero preparar justamente, irmãos, porque se porventura nós viemos a enfrentar o sofrimento, a dor, nós teremos que enfrentar. Porque o mesmo Deus que nos livrou anteriormente continuará a nos livrar. Ele que já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Então, com isso, irmãos, nós devemos continuar consolando como papel que a igreja tem de fazer. Consolar os que precisam. Então, precisamos orar, crendo que o Senhor pode converter e reverter qualquer situação, seja ela mais improvável e difícil de resolução. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a sua família, proteger, guardar, para que a gente possa
um dia contemplarmos a face do Senhor na eternidade. E essa é a busca diária. Aqui a gente está como um peregrino, como um passageiro. Por isso que o ensinamento da Escritura é que a gente não venha amar o nosso corpo, né, e nem amar as coisas do mundo e nem o mundo. Porque aqui nós estamos de passagem. Nada trouxemos e nada levaremos. Então, a esperança para o cristão é que um dia, aquele que morreu e ressuscitou, virá nos buscar. E fazemos parte desse grande coral que iremos louvar o nosso Deus. Afinal, nós somos criados para o louvor da sua glória e gozá-lo para sempre. Deus abençoe a todos. Eu queria mais uma vez uma palavra de oração, de gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Afinal, nós temos que ser gratos por cada dia. Cada dia já é motivo da gente estar louvando esse Deus. Pelo ar que respiramos, pela sua bondade, pelo suprimento. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de bondade e misericórdia, Senhor. Como somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado. Por tudo que o Senhor nos proporcionou e nos proporciona, Deus. Ó Deus, não deixe que a gente venha lamentar, murmurar diante do sofrimento e diante das dificuldades, Senhor, das crises, das aflições e das lutas, Deus. Mas que a gente venha buscar em Ti, ó Deus, esse refrigério, descanso, sabendo que tudo acontece com a Tua permissão, da Tua vontade, da Tua providência divina, Deus. Que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E diante desse tudo, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos prepare, ó Deus, para enfrentarmos, seja o que for. Confiando em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a Tua vontade, Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é a forma que nós não podemos nem mensurar, porque nossa mente é limitada, Deus. Quão grande Tu és. Quão grande é o Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão. Abençoa a Tua igreja, abençoa esse nosso retorno. Fala ao nosso coração, sempre nos encoraja, Deus, a estar sempre Te agradecendo e buscando, ó Deus, Te servir da melhor forma possível e glorificar Teu nome através de nossos atos, através das nossas ações, das nossas palavras e do nosso agir. Nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, né? De antemão, preparando os irmãos que os idosos não podem ainda comparecer ao nosso culto, né, público. Aqueles que têm alguma enfermidade, né, você possa estar se restabelecendo, né, aguardando em casa até a gente voltar num momento de segurança para todos, né? Que a gente possa estar nos precavendo, né, usando álcool gel, evitando sair de casa aqueles que não podem, né, e de forma que a gente venha nesse domingo a nos encontrarmos e louvar o nosso Deus. Use a sua máscara, evite o cumprimento, né, o abraço, mas que continue orando, para que a gente possa, nesse tempo, poder nos abastecer da palavra de Deus, através da nossa comunhão, a comunhão dos santos, né, e que vai ser nos proporcionado nesse domingo. Né. O distanciamento é necessário, né, você compreenda que aqui não queremos fazer acepção, nem distinção, mas que é necessário para a nossa proteção, para o nosso cuidado, né? Então, vamos iniciar nosso culto às 18 horas desse domingo, né, na nossa congregação. Durante a semana nós vamos continuar gravando nossa mensagem, né, nosso encontro, né, que nós temos com a nossa congregação, através das nossas lives, para nosso fortalecimento e crescimento espiritual. E aqui já trago nossos irmãos, continue a depositar seu dízimo, suas ofertas, para abençoarmos nossos missionários, né, para nós trazermos o abastecimento natural, né, que é da nossa igreja, o cuidado, o sustento que é necessário, o pagamento do nosso aluguel em dia, da água, da luz, né, tudo aquilo que é necessário para a continuação do nosso trabalho, né? Então, que o Senhor nos abençoe, né, nos guarde e até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até breve. Deus abençoe.